Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Viviane Raposo, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vou falar de uma questão muito importante da abordagem centrada na pessoa, que é o fato de que a gente não analisa os nossos clientes. E eu vou explicar o porquê disso, né? Por que que a análise não faz parte do nosso vocabulário, por que que ela não faz sentido dentro da ACP. E vou dizer para vocês também o que que a gente faz ao invés disso. Né? Porque muitas vezes as pessoas começam a entender um pouquinho ali da teoria da ACP e ficam com a sensação de que, nossa, legal, entendi, faz sentido, é bonito, mas na hora da prática é o quê? É só ficar repetindo o que o cliente fala ou parafraseando, né? O que que eu falo? Eu não posso dar minha opinião? Como que é isso? E vocês vão ver que dá pra gente dar opinião, dá pra gente ser super sincero, autêntico, dá pra gente ter uma troca maravilhosa com os nossos clientes, que não é uma análise, mas pode ser tão valioso quanto, ou até mais, né? Porque é claro que é o que a gente preza aqui, mas tudo isso vocês vão entender no vídeo daqui. Se vocês gostam desse tipo de assunto, se vocês gostam de se aprofundar na abordagem centrada na pessoa e em outros temas da psicologia, já deixa aqui a sua curtida, já se inscreve no canal e vamos lá, vamos entender primeiro de onde que vem essa coisa de analisar. Porque análise é uma palavra que vem do grego e ela significa desmembrar o todo em partes para entender o todo a partir dessas partes, né? Então, assim, quando a gente fala de analisar, a gente está falando desse processo que é aplicar uma teoria sobre um determinado fenômeno para poder explicar esse fenômeno. Então, como que isso aparece na clínica, né? Como que isso aparece na terapia de forma geral? Não estou falando de nenhuma abordagem específica. A pessoa, ela vai procurar um psicólogo porque geralmente ela tem a seguinte ideia. Esse profissional, ele tem um certo conhecimento, ele tem um certo domínio teórico, e ele vai me dizer o que tem de errado comigo, né? Eu vou falar com ele e aí ele vai entender o que tá por trás disso. Ele vai ter uma teoria para explicar o que tem de errado e me dizer o que eu tenho que fazer para ficar tudo bem, né? Para me curar, de certa forma. E é parecido, vou até usar o exemplo do que eu tô vivendo hoje, que eu tô meio gripada, né? É parecido com um médico. Se eu fosse no médico hoje, o que que eu ia fazer? Eu ia falar para ele os meus sintomas, né? Ah, eu tô com o nariz bem entupido, eu tô com o corpo ruim, né? Enfim, tô com pouca energia. E aí ele ia analisar os meus sintomas e ia dizer qual é a causa dos sintomas. Então esse sofrimento que eu tô falando, nariz entupido, corpo ruim, isso ia ser entendido como um sintoma e o sintoma ele sinaliza para uma causa subjacente. Qual é a causa subjacente? Provavelmente nesse caso seria uma virose, né? E aí fazendo a análise correta, ele vai me passar os medicamentos corretos para poder tratar, né, esse meu sofrimento, tratar esses sintomas. Então essa é mais ou menos a ideia que o senso comum tem da terapia. Só que, e assim, tem algumas abordagens que, de certa forma, trabalham mais ou menos dessa maneira, né? Eu estou trazendo aqui a ideia de análise e existem análises diferentes dentro da psicologia. Tem, por exemplo, a psicanálise, né? Que ela faz uma análise do inconsciente, ou seja, ela parte desse pressuposto de que o que a pessoa está falando, o discurso dela não é a verdade. A verdade, ela tá oculta, né? Porque a verdade está no inconsciente, então tem que decifrar, né? A análise é esse processo de fazer essa decifração do que está oculto ali no discurso da pessoa. A gente tem a análise do comportamento também, que ela faz o quê? Uma análise funcional. Ela tem, assim, a tríplice contingência, que é o seguinte: ela vai entender um comportamento a partir dos antecedentes, o que foi realmente o comportamento, né, a ação, e depois a consequência. E aí ela vai estabelecer uma função entre esses três. E é essa análise, a partir dessa análise funcional, que o terapeuta vai fazer uma intervenção. Né? E aí, se a gente olha para isso, o que a gente está vendo? O que está por trás da análise de maneira geral? Peguei duas formas de análise na psicologia que são muito diferentes, né? Mas o que está por trás dessas duas? Tá? A prerrogativa epistemológica do psicólogo, que ele é o detentor do saber. Então, assim, quando a gente vê o analista do comportamento, né, fazendo essa análise das contingências, né, desses elementos ali, que é quase que uma equação, ou então o psicanalista, né, decifrando o que está por trás ali daquele discurso, né, o que são, entendendo ali a partir das pulsões, a partir de
elementos do inconsciente, tudo isso parte de teorias complexas que o cliente ou paciente, ele não detém aquilo, ele não entende aquilo. Né? A não ser que seja também um psicólogo, mas enfim, vamos tirar isso da equação para ficar melhor a explicação. Quem tem esse conhecimento é o psicólogo. Ele vai usar esse saber dele, então a análise dele tem que estar certa. Não é que nunca pode errar, né, gente? Pelo amor de Deus. Claro que erros todo mundo comete. Mas a intenção é acertar na análise, né? Fazer uma análise correta para poder escolher a intervenção correta ali naquela situação, né? Então, é como se o conhecimento fosse do terapeuta. E aí ele vai aplicar esse conhecimento ali no cliente dele. E é assim que funciona essas terapias, né? Essas abordagens. E aí, gente, olha só. Pequeno detalhe absolutamente fundamental. Eu não estou querendo dizer aqui de forma alguma que a abordagem centrada na pessoa é superior, porque ela não faz análise, e as outras estão erradas em estar fazendo análise, porque cada abordagem tem os seus próprios pressupostos filosóficos, né, tem as suas visões de ser humano, tem os seus objetivos terapêuticos específicos, e por conta dessas diferenças, a metodologia também é diferente. Né? E a metodologia da análise faz sentido nessas outras abordagens, e não faz sentido na abordagem centrada na pessoa, por alguns motivos fundamentais. O primeiro deles é o seguinte: quando a gente fala de ACP, a gente está falando, acima de tudo, assim, no centro da ACP, a gente está falando da tendência atualizante. Ela é o motor de todo o comportamento humano, né, que é essa tendência inata, universal, para o crescimento, para o amadurecimento, para o aumento de complexidade, para a autonomia. Eu tenho um vídeo só sobre isso, vou deixar linkado aqui, ou melhor, eu vou deixar, na verdade, uma playlist linkada para vocês assim que podem ficar um pouco perdidos, que ainda não têm um domínio dos conceitos principais da ACP. Também vou deixar o e-book gratuito que eu fiz, que fala desses conceitos básicos. Vocês não precisam dominar, tá? Para entender esse vídeo, para entender essa conversa, mas ajuda bastante. Então eu vou deixar aqui e vamos lá, vamos voltar para a tendência atualizante. Se a gente entende isso como o pilar mais importante da abordagem centrada na pessoa, a gente já entende uma coisa fundamental, que é o quê? A cura. A cura não. Vamos trocar a palavra para mudança, né? Porque não necessariamente a mudança vai vir a partir de uma perspectiva de cura. A gente fala também de potencial, né? As psicologias humanistas estão muito focadas no potencial humano e não só no adoecimento. Então vamos tirar a cura da conversa, né? E vamos falar de mudança, a mudança terapêutica. De onde que ela vem? Ela vem da própria pessoa, porque ela vem da tendência atualizante do cliente. Não é o terapeuta que vai aplicar um conhecimento dele que vai fazer com que a mudança aconteça. Né? Ele vai, na verdade, facilitar essa tendência atualizante que pode estar sofrendo com obstáculos. Né? A gente na CP entende o sofrimento psicológico como obstáculos a essa tendência atualizante, uma incongruência. Então, não vai vir dele, não vai vir da análise, né? Não vai vir desse conhecimento externo que vai fazer a mudança acontecer. E aí, quando a gente fala de conhecimento externo, tem um outro elemento absolutamente fundamental, que é a importância que a ACP coloca na autonomia, no locus de avaliação interno. Porque olha só, quando a gente fala de análise, a gente está falando de um profissional que detém o saber e é esse saber que é externo ao cliente que vai ser usado para entender a experiência desse cliente. E o que a ACP tem como um dos principais objetivos da terapia é construir uma maior confiança no próprio organismo. É construir um locus, é reorientar o locus de avaliação para dentro, né? Para que ele se torne um locus de avaliação interno, para que o cliente confie em si mesmo, confie na própria experiência. Então, se eu estou trazendo uma explicação externa dessa experiência, eu estou só trocando uma condição de valor que veio da sociedade, que veio da escola, que veio da família, estou trocando por uma condição de valor terapêutica, né? Eu estou trocando 6 por meia dúzia, porque o foco não é esse, o foco não é manter essa dependência num conhecimento externo. É trazer essa confiança num conhecimento que vem de dentro, numa sabedoria interna, num locus de avaliação interno. E aí a gente entende um outro ponto que é muito importante.
Existe um paradoxo muito curioso, né? Quem chamou de paradoxo curioso foi o próprio Carl Rogers, dentro da abordagem centrada na pessoa, que é o seguinte: a gente só consegue realmente mudar aquilo que a gente aceita. Então, a gente não trabalha na ACP com a análise, porque não é a análise que gera mudança para a gente. Quando a gente fala das abordagens que trabalham com análise, a equação que gera mudança é a seguinte: mudança é igual a problema mais interpretação. Já na ACP, a equação é muito diferente. Nela é o seguinte: a mudança é igual a problema mais aceitação. Então, é a aceitação, é a atitude de aceitação, o ambiente de aceitação ali da terapia que vai fazer com que essa mudança aconteça, né? É a partir do momento que o cliente aceita as próprias experiências que ele vai mudar, e não a partir do momento que ele entende, que ele compreende a partir de uma teoria, a partir de um insight teórico, a partir de um framework que vem todo intelectualizado da psicologia, que essa mudança vai realmente acontecer. Pelo menos para a gente é assim. Então a gente está falando de uma mudança que acontece a partir da aceitação. Mas lembra que no início do vídeo eu falei o seguinte: a gente pode sim dar as nossas opiniões, trazer perspectivas para os nossos clientes. A gente não precisa só ficar parafraseando, porque muita gente tem essa imagem da abordagem centrada na pessoa, que é o terapeuta que fica ali só repetindo o que o cliente falou, às vezes mudando uma ou outra palavrinha para não ficar repetitivo, mas acha que é só isso, né? Ficar focado só no discurso que o cliente traz. E eu queria desmistificar isso, porque não é bem assim. O que acontece? Eu vou trazer uma palavra que eu acho que ajuda a entender isso. É uma palavra meio complicada, mas vocês vão entender. Eu vou trazer a palavra hermenêutica, que é o seguinte: a hermenêutica, ela é um processo de interpretação de texto, né? Surgiu lá na linguística, na literatura, né? Que é assim, para resolver essa questão de como é que a gente faz para interpretar um texto. Só que nós somos trabalhadores da palavra, né, terapeutas. Então, a gente também pode trazer essa ideia para o nosso contexto. Tem um filósofo chamado Paul Ricoeur que ele chamou Freud, Nietzsche e Marx dos mestres da suspeita. E eu acho legal essa ideia porque a hermenêutica do Freud, né, da psicanálise, é uma hermenêutica da suspeita. Assim, ela olha para o discurso da pessoa e fala: olha, não é bem assim. Isso aí que está por cima no discurso que a pessoa está falando, a verdade está por baixo. A verdade, ela está ali. A gente tem que destrinchar, tem que analisar até encontrar a verdade que está lá no fundo, no inconsciente, está recalcada e tudo mais. Não, lembra, não estou dizendo que isso está errado, isso faz parte de um outro corpo teórico. Dentro da abordagem centrada na pessoa, a gente trabalha com uma hermenêutica diferente, que é a hermenêutica da confiança. A gente confia plenamente no discurso do nosso cliente. O que ele está falando é a verdade dele, é a experiência como ele está vivendo, como ele tem a capacidade nesse momento de simbolizar. Né? Porque simbolizar é essa maneira assim, de integrar essa experiência, é a forma como a experiência total, organísmica da pessoa está sendo processada no consciente dela. E é isso que interessa para a gente. Né? Não interessa para a gente o que está oculto no inconsciente, não interessa para a gente as relações com os elementos externos da vida da pessoa. O que interessa para a gente é como está esse processo de simbolização dela da própria experiência. A verdade está no que ela está falando, a verdade está no que ela está vivenciando. A gente tem uma confiança total na experiência do nosso cliente, porque o objetivo é que ele também construa essa confiança na própria experiência. E aí, quando a gente entende isso dessa forma, a gente entende que o terapeuta, ele não é um analista que vai trazer esse conhecimento externo, ele é um parceiro hermenêutico, ele é um facilitador desse processo de simbolização. Porque assim, a gente entende que o sofrimento é uma falha nesse processo de simbolização. Né? A pessoa está vivendo uma coisa, mas ela não está em contato com isso que ela está vivendo. Vou dar um exemplo. A pessoa fala assim, o cliente fala para você: nossa, eu recebi a promoção dos meus sonhos no trabalho, só que por algum motivo eu tô me sentindo super estressada, eu não tô feliz, eu tô me sentindo vazio. E aí, o que isso significa? Significa que
ela sente que deveria estar sentindo uma coisa, deveria estar feliz, deveria estar se sentindo realizada, mas não tá. Ela está afastada dessa experiência. Ela não consegue simbolizar de uma forma autêntica essa experiência que ela está tendo. E aí, se a gente olha para isso e tenta analisar, a gente pode dizer, isso daí, na verdade, o que você está sentindo é uma culpa, né? Ou então, a gente pode analisar e falar que, olha, será que o fato de que você vai sair de setor não está fazendo com que você perca reforçadores sociais, né, as amizades com seus colegas de trabalho? E na ACP, a gente não vai analisar. A gente vai entregar uma reflexão desses sentimentos, dessas vivências que a pessoa está trazendo, né? Algo mais ou menos no sentido de, olha, eu estou escutando muita dor, muita confusão no seu relato, né? E deve ser muito estranho mesmo, porque se por um lado você está vivendo, está conquistando exatamente aquilo que você queria, por outro, você não está sentindo o que você imaginou que ia sentir quando esse momento chegasse. E pode parecer um pouco vazio, um pouco, não vazio, mas um pouco insuficiente. É claro que eu peguei, assim, uma vinheta só bem ilustrativa, né? Todas as abordagens que eu mostrei aqui, né? Da psicanálise, da análise do comportamento e da ACP são muito mais profundas do que essa pequena vinheta. Mas o que eu quero dizer é que nós da ACP estamos o tempo todo tentando redirecionar esse locus de avaliação interno, né? Voltar para que a pessoa, para aquilo que a pessoa está realmente sentindo, para aquilo que ela está realmente vivenciando. E aí, eu queria trazer uma experiência pessoal para entender isso mais na prática e entender como é que a gente não fica preso só nessa reflexão, só nessa paráfrase. Eu já vivi em mais de uma situação um cliente falando para mim assim, depois de eu trazer alguma coisa para ele, né, de eu falar alguma coisa, nossa, sua análise foi ótima, nossa, você faz umas análises muito boas, né, você analisa muito bem. E eu não me incomodo com isso, porque eu acho que quando o cliente fala que a gente está fazendo uma análise boa, mesmo sendo da ACP, na minha concepção, ele está usando uma palavra do senso comum, né? Ele não está usando esse termo de forma técnica, mas ele está me dizendo assim, ele está falando, olha, isso que você está falando, eu senti que você me entendeu de verdade, né? Eu senti a sua empatia, a sua escuta empática está funcionando, né? Então, é mais ou menos assim que eu compreendo quando dizem que eu fiz uma análise boa. Só que o que eu faço não é uma análise e também não é uma mera repetição. Eu acredito que dentro da abordagem centrada na pessoa, a gente pode dar nossa opinião. A gente pode trazer uma metáfora, a gente pode falar, nossa, olha, isso que você está me falando me parece que é assim, assim, assado. Ou então, não, eu lembrei de um filme quando você estava me contando isso. Ou então, trazer para a pessoa assim, eu tô com a impressão de que isso que está acontecendo com você é assim, assim, assado. Tem essa perspectiva aqui que não é o que você falou, mas eu tô tendo uma visão aqui sobre a sua experiência que eu acho que talvez você não tenha olhado por esse ângulo e a coisa pode ser assim. Mas eu não sei se você está percebendo dessa forma como eu estou apresentando isso. Eu estou fazendo uma entrega hermenêutica. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não estou fazendo uma análise. Eu não estou entregando uma verdade. Eu não estou pegando o discurso do meu cliente e transformando ele assim. Eu não estou desmembrando ele para poder caber dentro de elementos de uma teoria para poder devolver isso para ele. Eu estou trazendo uma perspectiva que pode ou não estar certa. E não tem problema, eu não tenho que acertar, eu não tenho que fazer uma análise correta, né? Eu tenho que trazer esses elementos do que eu estou sentindo, até por uma questão de congruência, que é importante na CP. Do que eu estou sentindo, do que eu estou enxergando, de qual pensamento me atravessou e que eu achei pertinente trazer para aquele encontro, só que de uma forma que ele entenda que aquilo não é a verdade sobre ele. Aquilo não é uma interpretação que é um grande insight, um grande conhecimento oculto, uma revelação do que realmente está acontecendo, do que está de errado, do que precisa ser feito, né? Não é um conselho, é só uma perspectiva, é só uma ideia, uma visão que eu estou tendo e que pode ajudar ele no processo de simbolização. Pode ajudar, porque, nossa, realmente é isso que ele está sentindo e vivendo. Ele só não tinha conseguido colocar em palavras ainda, ou pode ajudar esse processo de simbolização porque não fez muito sentido, não é por aí.
tem alguma coisa no modo de eu falar ou no exemplo que eu dei que não bateu. E aí o fato de não ter batido já é um ensejo para ele poder entender aquilo ali de uma outra forma, né? Então, de qualquer maneira, essa ideia que eu trouxe, essa perspectiva, está ajudando ali, está facilitando o processo de simbolização, sem necessariamente eu estar oferecendo uma análise, né? Então, eu entendo que a nossa forma de dar a nossa opinião, vamos colocar assim, né? A maneira que o psicólogo da ACP tem de dar a opinião dele é uma maneira que é muito respeitosa do próprio processo do cliente, da própria simbolização dele, do locus de avaliação interno, do processo de avaliação organísmica. Tudo isso tem que estar presente no momento em que a gente fala assim: olha, eu estou vendo isso, olha, eu tô tendo essa opinião, eu estou sentindo tal coisa, eu entendi XYZ do que você está me dizendo, mas a nossa atitude tem que trazer esse espaço para ser contestado, né? Porque a gente não pode ocupar esse lugar de especialista, porque o nosso cliente é um especialista em si mesmo. Nós estamos ali apenas para facilitar esse processo, apenas para construir um ambiente em que ele consiga finalmente entrar em contato com a própria experiência e confiar nessa própria experiência. Então, assim, antes de terminar, eu só queria trazer mais uma ideia que eu acho muito importante, que é a seguinte: a gente só consegue fazer isso, a gente só consegue oferecer qualquer elemento que possa ser útil para o nosso cliente, né, qualquer intervenção, qualquer fala que possa ajudar nesse processo de simbolização, se a gente participar de um processo chamado de EPOQUE, que é a suspensão dos julgamentos, a suspensão das teorias, a suspensão de qualquer preconcepção que a gente tenha. Então, isso é uma ideia que vem da fenomenologia. Para a gente conseguir acessar a experiência do cliente, para a gente conseguir entrar no mundo dele de verdade, no campo fenomenológico, né, que é o termo conceitual. Para a gente fazer isso, a gente precisa suspender todas as crenças, todas as ideias que a gente já pré-concebeu antes de entrar naquele contato psicológico com essa pessoa. E isso inclui também todas as teorias que a gente aprende na faculdade, né? A gente tem que entender que o que vale, o que é real, o que é verdadeiro, o que faz sentido para aquele encontro, vai vir do nosso cliente. E a gente tem que encontrar ele lá, na experiência dele e não trazer a experiência dele para a nossa teoria, encaixar para as nossas ideias, para os nossos conceitos, né? Então, a EPOQUE é mais um conceito aí para vocês que estão estudando a abordagem centrada na pessoa, para entender todo esse processo que eu estou trazendo para vocês de compreensão empática, né? E de entregar de forma hermenêutica tudo que a gente quiser entregar para o nosso cliente, respeitando, novamente, como eu já disse, o próprio processo dele de simbolização. Eu espero que esse vídeo tenha explicado para vocês, tenha esclarecido o que é isso que o psicólogo da abordagem centrada na pessoa faz, né, se ele não está analisando. E eu espero que tenha ajudado a aliviar um pouco essa dor que a gente tem, às vezes, de ter que entregar alguma coisa, de ter que dar um grande conhecimento que vai mudar a vida do nosso cliente, porque a gente não precisa, né, porque a gente acredita na tendência atualizante dele, a gente acredita no potencial que existe de criar um espaço em que ele confie em si mesmo, confie na própria experiência. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!